de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Roberto, Tati, Oswaldo, Janete, Tânia, bem-vindo todos. Boa noite, Oswaldo. Cleison, Thaís, José, Marcos, Juscelene, João, Eli, Dona Edna, boa noite. Isso aí, gente, vamos compartilhando, hein? Vamos compartilhar. Elson Chaves, bem-vindo. Rose do Teodoro. Sempre vencendo e vitorioso, Cristo Jesus, ó Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei Supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é por sorte, Adilson. glória, nem Isso aí, gente. Isso aí, João. Vamos compartilhar, hein? mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, vitorioso, Cristo Jesus, ó Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande Sidneia. Bem-vinda, Sidneia. Sidneia Pereira. Caroline. sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm nela, mas dos fiéis e Augusto. que seguem junto Firme, Augusto. sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, deseja de nós Michele. e viver das
Terezinha. sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Bora. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. Ângela. Dos fiéis Ângela e Cláudio. que seguem junto ao Senhor. Janaína. Firme e forte, Janaína. O Elcio tem um pedido de oração. Quero que os irmãos estejam orando por mim, pois sou candidato a vereador aqui na minha cidade de São Carlos. Elcio Chaves. O Elcio Chaves. A dona Noemi Beckenbrock entrou. Noemi. E pela Elisete que está em cirurgia, né, irmão? É. Fala só assim, e pelo Ítalo, né? Aniversário dele hoje. Elisete. Aniversário do Ítalo. Ítalo. É o puxado. E aniversário, né? Isso, agora entrou também o Juliano Luiz de Borba e o João Luiz Silva. João o quê? Entrou o João Luiz Silva e o... Ah, não, isso não precisa. Não, é só... É só oração pelo seu Elcio Chaves, Elisete e o Ítalo. Entrou o Juliano Luiz Borba, Juliano Luiz Borba, João Luiz Silva João Luiz Silva e a dona Ilma. e Dona Ilma. Bem-vindos e boa noite a todos. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus, orando ao nosso Deus. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos agradecido pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Clamamos, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Venha nos orientar, nos ajudar a entender a tua palavra, para podermos, ó Deus, crescer espiritualmente, sermos edificados por ela, e que o Espírito Santo, Senhor Deus, nos influencie no exercício prático da tua palavra. Perdoe o nosso pecado e a nossa falha diante de ti. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, a lição, tema de hoje, está registrado no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46, que diz assim: esse tema tem como Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vigiai e orai.
Esta cena aqui, ela traz alguns pontos muito importantes para meditarmos nessa noite, quando Jesus Cristo orienta os seus discípulos a vigiar e orar. É nos momentos finais da vida dele aqui na terra, e ele então vai rogar ao Pai, diante da situação que se apresentava, se intensificada cada vez mais o terror do inferno, que era para nós passarmos, mas ele passou por isso no nosso lugar. Então, ele se retira para conversar com o Pai a sós, levou os três, o Pedro, Tiago e João, e quando chegou lá na frente, ele deixa-os um pouco ali, vai mais à frente e começa a conversar com o Pai. E ele pede ao Pai se havia uma possibilidade, mas não há uma resposta. Ele faz isso 3 vezes e concluiu que a vontade do Pai tinha que ser realizada. A vontade soberana de Deus sobre a vida dele era que ele morresse na cruz para nos salvar. E quando ele volta e começa a achar os discípulos dormindo, ele faz uma advertência que chama-nos a atenção. Os discípulos estão cansados e estão dormindo. É bom nós meditarmos, meus irmãos, que quando Jesus diz essa frase, vigiai e orai, é porque ele observa na vida dos discípulos, ele observa na natureza humana, algo que é necessário nós meditarmos, né? Algumas características da nossa natureza humana, da carne, do corpo, do cansaço, né? Do psicológico, do emocional e do espírito. Jesus faz uma avaliação e deixa eles com o seguinte recado: vocês têm que vigiar e orar. A Bíblia é cheia de vigiai. Sempre foi assim. E vigiai é uma expressão interessante porque ela vai trazer para nós uma responsabilidade. Deus apresenta a solução, Deus apresenta a forma de vida, Deus apresenta a bênção, Deus apresenta uma conduta espiritual elevada, mas nos responsabiliza quando diz vigiai. Ele nos deu tudo, nos capacitou, mas nós temos um compromisso, uma responsabilidade. E a responsabilidade que ele coloca sobre nós nesse texto, que é bem claro, é vigiar. Por quê? Por que ele deu toda aquela estrutura muito bem elaborada para a vida cristã? E é interessante que depois que nós estamos preparados espiritualmente, fomos salvos, começa então uma caminhada de santidade. Porque a salvação não eliminou nossos problemas todos de uma vez só. Senão nós tínhamos ido para o céu. Mas nós ainda estamos vivendo aqui na carne, estamos vivendo nesse mundo. E aqui nós temos uma variedade muito grande de problemas. Não só da nossa própria natureza, mas também de problemas que vêm de fora e também problemas espirituais. E essa responsabilidade de vigiar é nossa. Por que Jesus diz primeiro vigiar e depois ele diz orai? Porque quando Jesus diz assim, vocês precisam de vigiar, porque vocês estão aptos a descobrir, vocês estão equipados, estão preparados para descobrir aonde vocês vão cair em pecado. Vocês sabem que não podem passar por certas coisas. Porque eu orientei vocês, está na palavra de Deus. Eu vivi dessa forma diante de vocês. Portanto, no mundo, nós vamos passar por muitas tentações e inclusive da nossa própria natureza. Aí Jesus falou assim, essa é a responsabilidade de vocês, porque tudo já está ao alcance de vocês. Vigiai para saber aonde você vai ser atacado e vigiai, mas orai, porque nós fomos preparados para descobrirmos nossas fraquezas, mas não estamos preparados para vencê-las. Não é pelo fato de nós conhecermos as nossas fraquezas que nós estamos aptos a vencê-las. Por isso Jesus acrescenta, vigiai e orai. Você vigia, você sabe que é fraco. Tem pessoas que são fracas na área sexual, tem pessoas que são fracas na área da honestidade, da seriedade, tem pessoas que são fracas em várias partes da sua vida. E então, como é que você se livra disso? Não temos condições.
Então, quando ele diz vigiar e orar, ele está falando de um caminho de humildade e de muito amor da parte dele em cuidar de nós, a partir desses princípios, porque é necessário ser pela prática. Nós não vamos vencer pecado, não vamos vencer as nossas tentações teoricamente. Por isso Jesus diz, teoricamente, vocês sabem o que vai atacar vocês. Agora vocês vão precisar de ajuda. E por precisarem de ajuda, a minha ordem é buscai. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é muito, muito complexa a nossa vida em busca de santidade. Mas nós podemos cair em várias armadilhas. E o texto de hoje vai nos orientar a respeito dessas questões importantes. Nós temos que estar aptos, estamos aptos, mas nós temos que buscar reforço em Deus. Não é? Nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto aqui, vigiar para fazer a vontade de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus porque a vontade de Deus é expressa nas Escrituras Sagradas. Mas nós somos tentados a não fazer. Porque o inimigo das nossas almas, ele tem muitos recursos para nos fazer distrair. Né? E é necessário renúncia para fazer a vontade de Deus. Muita renúncia, né? Deixar para trás. Nós não gostamos de renunciar, não gostamos de deixar para trás. Nós não gostamos de deixar alguma coisa que nós valorizamos. Isso é muito perigoso para nós, né? E Jesus Cristo está dizendo aqui que não é só uma questão, a vontade de Deus exige a nossa vida. Ele ora 3 vezes e Deus não responde. E quando ele chegou à conclusão que o Pai não ia responder, ele disse, seja feita a tua vontade. E ele sabia qual era a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele morresse na cruz. E ele teve que renunciar. Ele teve que aceitar. Ele se oferece para aceitar. E ele aceita isso. Ninguém tira a vida dele à força. Ele a dá. Mas ele deu por quê? Porque ele vigiou, ele estava orando. Jesus orava. Quando Jesus encontrou dificuldades na sua vida, ele buscou em oração. Você vai encontrar vários textos falando das orações. Muitas vezes sozinho. Para escolher os 12 apóstolos, ele orou a noite toda. E nós perguntamos, como é que está a nossa vida de oração? Será que quando eu vou buscar Deus em oração, eu vou buscar com que sentido? Será que eu estou pedindo a Deus para Deus me ajudar a renunciar a certas coisas? Hein? Pedindo a Deus para que eu possa realmente doar a minha vida a Ele? Oferecer a minha vida a Ele? Será que eu consigo ter esse padrão de vida diante do Deus que eu sirvo? Hein? Se nós pegarmos aqui em Marcos, né, 8,35, nós vamos observar uma expressão de Jesus interessante. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Se você quiser preservar essa vida que você está levando aí, se nós quisermos preservar a nossa vida, então nós vamos ter um probleminha, nós vamos perdê-la. Agora, se nós quisermos perder essa vida, deixar isso para trás, nós vamos ganhar a vida eterna. Essas são as condições impostas por Jesus. Né? Entregar o timão na mão de Deus. Jesus foi um homem que viveu entre nós, tá? Da seguinte forma. Ele teve a vida dele todinha dirigida pelo Espírito Santo. Ele entregou. Evidentemente nós não somos, nem podemos chegar tão próximo, né? Mas nós podemos nos esforçar a termos uma vida, tá, realmente governada pelo Espírito Santo. É entregar o timão, a forma de fazer as coisas acontecer nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo. Viu? É muito importante ser assim, tá? Porque a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus quer a nossa santidade, mas para nós sermos santos, para caminharmos em busca de santidade, há muita coisa que tem que acontecer. Porque a vontade de Deus é essa, é específica. Deus quer salvar, Deus já nos salvou, levando-nos a uma condição de vida
aonde aquilo que nós amávamos, aonde aquilo que nós gostávamos, aonde as coisas que nos cercavam prejudica esse padrão de vida estabelecido por Deus. Porque o padrão de vida estabelecido por Deus, pela vontade de Deus, é que essa vida seja praticada e vivida aqui na terra. É bom nós aprendermos essa questão. E ao aprendermos isso, nós vamos ver que todos os dias é necessário orar. Paulo entendeu essa frase quando disse vigiar e orar sem cessar. Não é? Porque nós temos uma tendência muito séria de nos afastar desse princípio estabelecido por Deus. A vontade de Deus é a nossa santidade. Sim. Mas a pergunta que serve é: nós realmente queremos ser santos? Queremos, até queremos ser santos. Agora, é fácil ser santo? Não. Por que não é fácil? Não é fácil porque nós temos uma imensidão de problemas dentro de nós e uma série de problemas que estão nos rodeando, estão nos cercando e nós não estamos aptos a isso. Às vezes nós queremos algo, desejamos algo, conhecemos a palavra, sabemos como que ela funciona, mas não conseguimos. Aí o Senhor Jesus vem e diz assim: você pode se vigiar, mas você vai precisar de orar para poder resolver. Porque eu estou disposto a te dar a fórmula certinha para você viver bem. Agora, para você ter sucesso nessa fórmula, aprenda uma coisa muito simples. Ora. Sem oração não dá. Hoje é dia de oração. Quantas vezes você orou para Deus mortificar dentro de nós certos desejos que nós temos? Por isso que a palavra de Deus diz: a vontade de Deus é que você não faça isso, não faça aquilo, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Não é verdade? É assim que a palavra de Deus nos ensina. Agora, nós não temos facilidade para fazer isso. Não temos, não. Tá? Isso é vigiar para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo teve uma vida de alta vigilância. O senhor pensando só porque ele era Jesus Cristo que ele não precisa estar se vigiando. Ele foi. O diabo atentava ele direto. Tá? As pessoas ao seu redor, aborrecimento, chateação, vontade de extrapolar. Nunca fez, porque ele tinha o domínio. E nos ensinou como fazia isso. Buscando no Pai. Tudo que ele pediu ao Pai, o Pai concedia. Lembre-se de um fato: Jesus viveu entre nós 100% homem. E ele buscava o Pai dele como um homem. Isso mesmo. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele tinha poder para ressuscitar Lázaro. Ele ressuscita Lázaro como homem ou ressuscitou Lázaro como Deus? Ele ressuscita como homem. E ele deixou isso claro. Ele chega, quando vai se aproximando, ele diz: Pai, eu te agradeço porque tu já me ouviste. Quando ele ia ressuscitar, ele consultou o Pai. E o Pai concedia. Porque está ensinando uma mensagem. Ele não veio viver entre nós aqui para fazer a vontade do Pai. É algo que você faz voluntariamente porque você quer, não. É algo que Deus quer que você faça e nos contempla com a vida de Cristo, com o exemplo dele. Ele podia andar sobre as águas sozinho, mas ele andava sobre as águas sob um poder que o Pai lhe dava. Ele examinava, ele procurava o Pai, ele orava muito. Tem versículos na Bíblia que vão dizer aqui no Novo Testamento que naquele dia o Espírito estava sobre mim e ele curou a todos. E ele curou a muitos. Jesus levou uma vida numa dependência de Deus tão profunda que ela era dirigida pelo Espírito Santo. Vocês sabem disso. Jesus Cristo teve um padrão de vida dirigida pelo Espírito Santo, porque ele foi a única pessoa que nasceu na plenitude do Espírito. Nós não. Nós temos que crescer, temos que transbordar, passar os limites, temos que chegar a um determinado ponto. Jesus não. O Espírito Santo conduzia Jesus Cristo, porque Jesus não oferecia resistência a ele. Se você pegar o capítulo 4 de Mateus, você vai achar aí: o Espírito Santo levou Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo no deserto. Não foi lá, não, foi o Espírito Santo que levou ele. Eu talvez fugisse disso. Nós talvez saímos correndo disso, mas ele não saía. A segunda coisa importante que nós vamos encontrar aqui
é que esse vigiar não atinge simplesmente fazer a vontade soberana de Deus, mas também vigiar a si mesmo. Nós temos que aprender a vigiarmos a nós mesmos. Vigiar nossas fraquezas. Sim, meu irmão. Você sabe qual é a sua fraqueza. Eu sei quais são as minhas. Eu não posso dizer para você quais são as suas. Nós somos fracos em uma imensidão de áreas. Nós somos fracos em uma opção de coisas. Somos orgulhosos. O orgulho, soberba, vaidade e o ego, meus irmãos, são fraquezas. Às vezes as pessoas acham que se imponente, que aquilo ali não é fraqueza. É fraqueza, e fraqueza séria. Diante de Deus não vai dar certo isso aí. Se uma pessoa quiser caminhar com Deus, ela tem que tirar do seu coração e buscar em Deus com muita oração para ele tirar o orgulho. E Deus tira. Deus tira orgulho, Deus tira a vaidade, Deus tira a presunção, a arrogância. Mas eu pergunto, até que nível a arrogância vai me permitir desejar buscar tirar isso de mim? Tem muitas pessoas que não têm orado a Deus para tirar seus problemas, seus pecados, porque amam o pecado. Porque não quer tirar, não se sente bem. Ela acha que não precisa de tirar, porque aquele pecado agrada a ela. E aí? A dificuldade é muito séria, não é? Uma pessoa que já foi convencida pelo pecado, e o pecado muito inteligentemente convenceu ela de que ele se tornou necessário na vida dela. Já notaram isso? Que muitas pessoas não têm orado a Deus pedindo para retirar certas coisas do orgulho, porque ela acha que é necessário. É um bom tempero ser orgulhoso, ser presunçoso, ser arrogante, ser vaidoso, né? Ao nível de pecar diante de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque essas coisas são fraquezas nossas. Nós temos que vigiar sobre isso, não é? Podemos estar convencidos que a nossa vida espiritual agrada a Deus. O pecado faz isso conosco, né? É só você lembrar daquela oração lá do publicano. Ele vai buscar o Senhor Deus, né? E falou para Deus que não precisa de nada. Não sou como esse pecador, não sou como esse, dou meu dízimo, faço oração 3 vezes por dia, faço não sei o quê. Ele conta para Deus aquilo que realmente era a fraqueza dele. Só que na cabeça dele, aquilo não era fraqueza, aquilo era algo de positivo. Não, eu não sou como eles, não, porque eu dou meu dízimo. Isso é positivo. Eu não sou como eles, não, porque eu ando direitinho. Eu cumpro a lei. Eu faço isso, faço aquilo. Né? Era orgulhoso. Viu? Orgulhoso. Eu vou na igreja, eu faço. Orgulho, presunção. Sabe o que aconteceu com ele? Ele mesmo se justificou. Ele mesmo chegou diante de Deus e disse para Deus que não precisava da justiça de Deus nem do amor de Deus, porque a maneira como ele vivia estava adequada aos preceitos que ele aprendeu pela lei. Porque pela lei, se ele não enfiasse uma faca em alguém, ele não tinha matado ninguém. Como ele não era um assassino, ele estava no céu. Né? Pela lei, se ele não olhasse para uma mulher, ele estava no céu. Não é isso? Pela lei, se ele não matasse, estava no céu, mas ele admitiu o ódio. Não é isso? Pela lei, eles achavam um monte de coisa, mas na prática era outra. Mas isso era fraqueza. Então o Senhor Deus, Jesus Cristo está nos ensinando algo de precioso. Qual é a nossa fraqueza? Será que nós vamos orar hoje pedindo a Deus para tirar essa fraqueza? Para nos fortalecer nisso aí? Vigiar porque a carne é fraca. Isso mesmo, Jesus deixou isso aqui no texto. O espírito está pronto, né? Mas a carne é fraca. Muito fraca. Porque aquilo que nós estamos vivendo hoje é extremamente suscetível ao pecado. O espírito está salvo, está bem, mas a carne pode atrapalhar a vida espiritual. E quando falo de carne atrapalhando a vida espiritual, amados, eu não estou apenas falando, tá, de algo, tá, que não acontece fisicamente. Se você é aquele que trabalha demais, vai ler pouca Bíblia. Se você é aquele que anda desesperado para lá e para cá, querendo ganhar dinheiro, não vai conseguir servir 2 senhores. Nós temos que ter um cuidado muito profundo diante de Deus. Porque na nossa vida é o que? Não só de pão viverá o homem,
Mas tem muita gente se perdendo nesse mundo porque não se preparam, não estão adequadamente aptos, né? Porque se distraem com as coisas do mundo. Viu? Se distraem. Mas a pergunta é, temos orado? Será que nós temos buscado em Deus respostas para isso? Hã? Será que nós temos? Porque se você abrir Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21, nós vamos descobrir algo aqui que vai nos impressionar. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele deixa algo lá que me impressionou bastante. Você observe bem. Como é que ele vai fazer isso? Lá em Gálatas capítulo 5, você vai entender aqui assim, ó, do 16 em diante. Ele diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E do 18 em diante ele vai botar a lista de vícios e pecados que estão na carne. Jesus chegou a dizer que o nosso pecado está dentro do nosso coração. Se nós não orarmos, você acha que nós vamos estar aptos a enfrentar isso? Hein? São desafios profundos. São problemas graves. São problemas que têm atrapalhado o casamento, são problemas que têm atrapalhado a vida pessoal, tem sido problemas na vida da humanidade, levando-os à depressão, ao suicídio, à morte, ao assassinato, à mentira. Porque são problemas graves que não podem ser tratados por meros psicólogos ou remédios vendidos em farmácias. Não, não é. É tratado por Jesus e é o único que pode fazer isso. E como que eu alcanço isso? Através da oração. Porque essas coisas já estão escritas aqui, então eu tenho condições de me vigiar. Eu sei onde está meu ponto fraco. E a forma como eu quero viver diante de Deus, a forma como eu quero dedicar a minha vida a oferecê-la diante de Deus como oferta. Hein? Será que eu estou preocupado? Tenho andando vigiai e orai, para não cair em tentação. Nós somos tentados na carne, tá? Nós somos tentados em todas as áreas da nossa vida. E a pergunta que surge é, será que eu tenho buscado em Deus oração? Eu faço oração há quantos anos? Meus irmãos, eu tenho visto gente orar, pedir coisas na igreja, de várias formas, mas esqueceu de pedir a causa que levou aquilo. Isso mesmo, meu irmão. Tem pessoas sofrendo de uma série de coisas dentro da igreja, decepções, pessoas sofrendo por causa de problemas sexual, com divórcio, com separação dentro de casa, problemas com bebida, mas lá atrás, não prestou atenção na palavra de Deus, não vigiou, e não orou, aí piorou, porque não deu certo, não vai dar certo nunca. Nós necessitamos profundamente de não somente vigiar, conhecer a nós mesmos, buscar. Paulo chega a dizer, examinai-vos a vós mesmos para saber se é que ainda estáis em Cristo. Meus irmãos. O mundo está sofrendo uma pressão gigantesca, a humanidade caminha para um funil. Isso mesmo, a humanidade está caminhando para um funil, o final está se estreitando, as coisas vão apertar, vai ficar difícil. Muita coisa da natureza humana está sendo exposta. Nunca vimos tantos crimes bárbaros e violentos como estamos vendo hoje. O pecado está aí deitando e rolando. E a pergunta que é, nós estamos vigiando para não acontecer conosco isso? Jesus está falando de coisas aqui, meu irmão, que é referente a uma vida de santidade diante dele, já advertindo sobre a segunda vinda dele para não sermos apanhados de surpresa. Não é? Nós sabemos o que devemos vigiar. Você se conhece. Não vem dizer para mim que você não se conhece, quem conhece. Né? Cada um sabe suas fraquezas. Aí Jesus diz assim, vigiai e orai. Por isso eu vos digo de novo, vigiai e orai, para não cair em tentação, porque é muito grave. E o terceiro ponto, vigiar a proximidade do inimigo, chegada. Meus irmãos, tem muitas vezes a gente vivendo por aí, achando que o diabo está preso num abismo, amarrado com corrente. Esquece isso, hein? Esquece isso. Tá não. Tá? Não tá não. Pedro disse o quê? Que se você beber a 1 Pedro 5,8,
sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Você está achando que ele está preso? Não, ele está andando ao redor. Tá de olho. Tá de olho. Viu? Quando ele foi atacar Jó, ele acampou. Levou uma barraca. Armou a barraca, levou lá uma cama, deitou. Levou um par de binóculo, né? Uma lente poderosa. E ficou vigiando o Jó. E vigiou. Tentando ver onde é que o Jó podia fraquejar e cair. E vigiou. Aí ele descobriu uma coisa, ele viu. Ele achou, bom, peraí, o Jó está cercado. Deus fez uma cerca ao redor dele. E quando chegou na hora lá de ele discutir com o Senhor Deus, ele virou para o Senhor e disse, mas tu fizeste uma cerca ao redor dele e o abençoaste. Eu quero ver se tu derruba a cerca. Deixa eu derrubar aquela cerca para você ver se ele vai te amar mesmo. Hein? Ele está vigiando, andando ao derredor. Não se iluda. Se está achando que não existe, sim. Nós temos 3 inimigos. A carne, o mundo e o diabo. A carne nós já vimos. Né? Ele ataca a nossa vida. E temos o mundão que está aí. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E por final, nós temos o inimigo das nossas almas, o inimigo do Senhor Deus. Né? Ele chega quando nós estamos mais fracos. Ele foi tentar Jesus no deserto, ele chegou que hora lá? Chegou lá no comecinho da... Não, 40 dias depois apareceu lá. Era a hora mais fraca na vida de Jesus, fisicamente falando. Tá? E espiritualmente Jesus Cristo estava com o Pai. Mas ele foi tentar. Porque ele descobriu que seria a hora mais propícia. E eu pergunto para o irmão, está levando em consideração essas questões? Ou está pensando que as coisas ruins, que as mulheres que te oferecem, e você que fica olhando, você está pensando que é o quê? Ele faz assim, ó, passa com ela perto de você, é todo mundo, ele é inteligente. Ele virou para ela e falou assim, está vendo a fruta ali, ó, que coisa bela, né? Bonita, cheirosa, é só comer, viu? É só chegar lá e morder. Não é pecado, você pode fazer o que você quiser. Não é bem assim não. Hã? Ele anda em redor como leão, espreitando, usando estratégia, não é mesmo? Como neutralizar os filhos de Deus. Meus irmãos, o que tem de crente que às vezes você vê que foi neutralizado pelo inimigo é uma coisa assustadora. Crente desviado, crente que já se entregou, pessoas que saíram da igreja, pessoas que estão vivendo aí, fazendo coisas que não deviam de estar fazendo, mas estão fazendo porque foram enganadas. Ele armou uma forma de atrair. Nós temos que entender que o pecado já está dentro do homem. Então o que ele vai fazer é só ressuscitar, é só exteriorizar. Tá? E isso ele faz através dos olhos. Por isso Jesus diz ao homem que olhar para uma mulher com intenção impura. O diabo não precisa botar esse pecado de adultério no coração do homem, ele só precisa de colocar na frente dos olhos. Porque dali para frente a máquina funciona sozinha. Se está precisando de dinheiro, ele vai dar um jeito de te expor a quantidade de dinheiro. Porque dali para frente você vai funcionar sozinho, vai andar sozinho, vai fazer o que ele quer. Se tem esse problema moral, cuidado. Porque ele tem muitas técnicas e artimanhas para fazer, porque ele não precisa fazer muita coisa. É natural. Ele só acende o pavio e o rastilho de pólvora vai levar à explosão. Tiago deixa isso muito claro. Você deseja o pecado, dá ideia ao pecado, cria o pecado, nasce um filho, morte. A morte final. Sabe por quê? Porque existe uma estratégia bem elaborada. Entendeu? Às vezes você está em casa, está tranquilo, está em paz, sossegado, mas lá dentro de você existe ira, existe raiva, que está retida lá. Né? O Espírito Santo está mantendo aquilo lá. Mas como depende de nós vigiar e orar, eu sei que eu posso me irar com facilidade. Tem gente que perde o controle fácil. Não é mesmo? E o que a gente faz então? Já que eu sou assim, eu tenho que estar buscando em oração para Deus manter essa coisa desse jeito. Mas muitas das vezes nós esquecemos disso. E é isso que nós temos visto dentro de muitas casas, dentro de muitos lares.
É o marido que sabe que é nervoso, que não pode fazer certas coisas, mas ele não ora, ele não busca para Deus tirar isso. O que o diabo faz? Irrita, que ele pula em cima. Acabou. É só irritar que ele pula mesmo. E nós nunca devemos esquecer que todo mundo é capaz de matar o outro, hein? Muito capaz. Se Deus não intervir, se Deus não interferir, e se nós não buscarmos em Deus em oração, nós seremos vítimas, tá? Seremos vítimas de coisas que estão escondidas dentro de nós. E isso é perigoso. Vigiai e orai. Tá? Vigie e ore teu inimigo. Você sabe para onde ele vem. Se você tem um ponto fraco, você sabe que você é atacado ali. Como um bom estrategista, como aquele que maneja bem a palavra da verdade, nós vamos descobrir isso lá em 2 Timóteo 2,15. Tá? Maneja bem a palavra da verdade. Faça isso. Porque você sabe que o inimigo vai atacar por aqui. Você não precisa achar que ele vai inventar uma estratégia. Tá? Ele vai inventar algo para nos fazer chamar a atenção. Foi o que ele usou lá no começo. Ele não mudou a tática dele. Quantas pessoas estão caindo em pecado, quantas famílias estão sendo destruídas. Uma pessoa que já gostava de bebida, ele sabe que não pode beber, mas ele vai lá. O amigo chama, vai andar no meio, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com os nossos filhos. É ou não é? Aí vai andar que não sei com quem, daqui a pouco vai fumar um cigarrinho. Aí usou um cigarrinho, nós temos uma casa de recuperação. Você sabe como é que começa o uso da maconha? Com cigarro dentro de casa, lá. Tá? Cuidado! Prestem atenção, vigiai e orai para não cair em tentação. Porque a tentação pressupõe tentação externa que vai atrair algo que está dentro de nós. Porque no coração do homem que está o adultério, o homicídio, né? A maledicência, dentro do coração do homem. Isso está lá, os maus desígnios. Então, quando o inimigo se levanta contra nós, ele quer ver nossas fraquezas. E vai atacar exatamente ali. Basta suscitar a ira. Basta ele fazer uma coisa, contrariar alguém. Esse trânsito de louco está fazendo pessoas xingar, brigar, quer matar o outro. Você sabe quem está no governo dessa conversa toda? É ele. Tá? E Deus sob disciplina, segurando todo mundo. Você tem orado quando sai? Você tem buscado a Deus quando vai sair para trabalhar? Fala, Pai, não permita que eu cometa algo. Davi chegava a orar para não fazer matar gente. Mesmo assim teve. Não é mesmo, meus irmãos? Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque não é preciso muita coisa para nós perdermos o controle. Nós somos fracos, podemos cair rapidamente. E caímos mesmo, tá? Alguém levanta uma calúnia nossa, nós já queremos sair nas costas com ele. Já queremos dar uma satisfação. É isso mesmo. Orai sem cessar. E aprenda uma coisa muito simples. A ovelha não consegue enfrentar o lobo sozinha. Ela é totalmente dependente do pastor. Só o pastor das ovelhas pode enfrentá-la, que é Cristo. Agora você imagina uma criatura como nós, suscetível à imensidão de pecado, não é? Podemos pecar toda hora, todo minuto, por pensamento, por ação, por várias maneiras. Acharmos por acaso que podemos enfrentar isso sozinho? Não podemos, irmãos. Eu tenho que vigiar essa questão, e muito bem vigiada, para quando eu olhar para a minha situação pecadora, miserável, salvo, mas pecador ainda. Sabe quando nós vamos nos livrar dessa carne? Na ressurreição. Ou quando morre. Isso. Agora, tá aqui, tá dentro do coração, aqui, ó. E o inimigo sabe usar direitinho tudo isso aí. Jesus Cristo é cercado no Getsemane, tá lembrado? E corre daqui, corre de lá, uma correria danada. Adivinha o que o inimigo já tinha feito lá atrás? Leva uma espada. Pedro, vai ali, leva uma espada embrulhada ali, porque você vai precisar disso lá, hein? E Jesus está lá no comando de tudo, só vendo a coisa acontecendo. Foi uma correria, tá? Daqui a pouco lá vem o Malco de lá, um soldado, e tenta agarrar Jesus, o Pedrão. Aí o diabo falou, é agora, arranca a cabeça do Malco. O que o Pedro faz?
cai na armadilha, porque Pedro já era temperamental, sanguíneo, nervoso. Ele ia usar quem? Vê se ele usou o João. Ele usou o Pedro. Era mais fácil usar um Pedrão. E foi o que ele fez. Aí o Pedro já arrancou da espada e meteu na cabeça. Ele não era espadachim, não sabia lutar. Né? Mal tirou a cabeça fora, arrancou a orelha do barco. Lá vai Jesus, pega e volta no lugar. E a vira para ele. Não é por aí, Pedro. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Né? Não é pela força, mas é pelo meu espírito. Mas se deixar por nossa conta é na base da força. Tá lembrado do João e o Tiago lá passando por Samaria? Quer que desçamos esse fogo do céu? Estava tudo no coração deles. Você sabe o que o inimigo usou ali? Só um samaritano. Para tirar do coração dele que está lá dentro. Quantas vezes nós estamos convencidos, né, irmão? Nós já estamos bem, né? Só falta mesmo a redoma de vida, porque nós estamos santos, hein? Tá bom, estou lendo a Bíblia, já li a Bíblia 25, 30, 50 vezes, olha, tô. O Senhor Deus olha para nós e fala assim: Satanás pediu para peneirar vocês, hein? Eu vou deixar, para você aprender que você não é isso que você está achando. Somos fracos. Por isso Jesus ensina: vigiai e orai. Porque quando nós oramos, aí quem entra em ação? O pastor do rebanho. Aí ele se manda. Ele vai enfrentar mesmo. Porque é o único que ele teme. A nós ele não teme não, hein? Tem medo de você nem de mim não. Ele tem medo do Deus que nós servimos. Aí sim. Aí ele tem medo. Né? E a palavra de Deus deixa isso muito claro. E no final, meus irmãos, no versículo 46, Jesus deixa isso muito claro, que é oração e ação. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eles estavam orando, Jesus, o inimigo se aproxima, quando começa a aproximar, agora não é mais hora de orar, agora é hora de agir. Levantai-vos, vamos! E vocês vão embora para casa. E Jesus ficou, arrumou um espaço de tempo para eles lá ainda. E João vai registrar: a quem procurais? Jesus de Nazaré. Sou eu. Caiu um monte de gente no chão. Jesus estava ganhando tempo para a turma dele ir embora. Fiz isso, sair dali. Aí quando eles foram, ele se entregou. Vigiai e orai, mas também agir. Ora, ação. Tem que fazer isso. Isso é bíblico. E nós vamos encerrar esse momento de estudo com Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Perseverais na oração, vigiando com ações de graça. Ações de graças é reconhecer que tudo que nós estamos recebendo de Deus não somos merecedores. E colocar no altar dele: Pai, transforma a minha vida. Tira essa fraqueza. Quando melhorar uma, você vai descobrir outra. E assim nós vamos levando a vida crescendo espiritualmente e nos tornando maduros na nossa caminhada até o céu. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais. E nos oriente. Meus irmãos, antes de eu fazer a oração, alguns pedidos de oração aqui. Nós temos um pedido de oração para o Elcio Chaves, para que Deus abençoe ele nessa empreitada que ele está lá, para que o Senhor Deus coloque esse desejo dele, que o Senhor Deus revele ao coração dele a soberana vontade dele, para que o nosso irmão Elson seja bem sucedido nessa empreitada que ele está entrando. Também nós temos a nossa irmã Elisete, que foi fazer uma cirurgia agora à noite. Está lá no hospital ainda. Vamos orar por ela, tá? E também temos hoje motivos de alegria, que é comemorar, orar pelo Ítalo, tá? Está fazendo aniversário. É o neto do Léo e da Ione, né? E... Oi? 2 anos. Está fazendo 2 anos. Está um maduro para fazer bagunça. O Deilane Lopes pediu pela prima dele, que está internada com Covid e pneumonia.
Vamos orar então pela prima do Uberlândia Lopes, um amigo nosso aí que tem nos acompanhado durante um bom tempo aí. Uberlândia, nós estaremos orando pela sua prima. Prima dele é da Igreja Presbiteriana de Bom Jesus de Itabaiana. Então, de Bom Jesus de Itabaiana. Estaremos orando por ela. Qual é o nome dela? Não tem? Ele não passou. Não passou, não tem problema. Vamos orar então pela sobrinha do nosso irmão, a prima, perdão, do Uberlândia Lopes. Uberlândia, fique em paz, porque o Senhor Deus nos assiste e nos guarda e nos protege conforme a vontade soberana dele. Tá? Nós somos filhos amados, queridos dele. Meus irmãos, vamos orar então por essas pessoas. E você lembre de colocar no coração aí a oração pelo Elcio, para a Elisete que está orando, e agradecer a Deus pela vida do Ítalo, ok? E pela prima do Uberlândia, ok? Vamos então encerrar esse momento de culto diante do nosso Deus. Oremos então. Pai eterno, nós te louvamos agradecido por esse momento que passamos estudando a tua palavra, que vem nos orientar, advertir e exortar, ó Pai, a respeito de nós vigiarmos e orarmos constantemente diante de Ti. Eu peço a Tua bênção, meu Deus, para todos aqueles que estão nos ouvindo, e que isso, Senhor Deus, torne-se um hábito, oração, e também, ó Deus, vigiar para sabermos as nossas fraquezas e colocá-las diante do Teu altar. Muito obrigado pela palavra que vem nos orientar nesse sentido. Pedimos a Tua bênção também pela vida do Elcio, Senhor Deus, que está com a sua empreitada. Pedimos que Tu abençoe a vida dele, tá? E que Tu revele a Tua soberana vontade para que ele possa, Senhor Deus, alcançar os seus desejos. Também clamamos a Deus pela prima do Uberlândia Lopes, que está com Covid, como ele mesmo disse. Nós pedimos a Tua bênção, ó Deus, e sabedores que Tu é Deus poderoso, e se Tu queres, não tem nada que possa deixar de ser feito. A Tua palavra tem nos orientado, agindo eu, quem impedirá? Por isso, ó Deus, nós clamamos confiados nesse princípio, que Tu venha atender nossas orações, trazendo alegria, trazendo paz para esta família. Clamamos também, ó Deus, agradecendo pelo aniversário do Ítalo. Esteja, Senhor Deus, abençoando essa criança, que ele venha aprender, ó Deus, através dos seus pais, através dos avós, a crescer na Tua graça e no conhecimento da Tua palavra. Abençoe a vida dele, ó Deus, nesse segundo ano que Tu concede a ele. Abençoa-o, nós te pedimos isso. Estamos alegres porque Tu tens abençoado a vida dele. Também clamamos a Deus pela vida da Elisete, Tua serva. Esteja com ela, Deus, neste momento de cirurgia, confortando, deixando ela com sentimento de segurança, com a Tua santa presença, ó Deus, neste momento. Abençoa-o, fortaleça ela, a sua família, o Jorge, seus filhos, a irmã dela que está com ela. Pedimos, ó Deus, que abençoe a Elaine, que abençoe, Senhor Deus, dando forças para que ela possa, Senhor Deus, realmente ser restabelecida muito em breve diante da Tua presença. E pedimos, ó Deus, que Tu abençoe todo o Teu povo, a Tua igreja. E pedimos mais uma vez, ó Deus, ajuda-nos a voltar para o templo, para Te adorar, para Te servir como vínhamos fazendo antes. Estamos sujeitos à Tua soberana e digna vontade. Faça-se conforme Tu queres. É o que nós falamos e clamamos em Cristo, Teu Filho amado. Amém, Pai. O Uberlândia passou, o nome da prima dele é Fátima. A prima do Uberlândia é Fátima, tá? Vamos orar pela Fátima. Ok, irmãos? Uberlândia, um abraço. Maria José também tem acompanhado os cultos. Maria José, Deus te abençoe, querida. Está acompanhando aí a igreja. Maria Helena Alves também. Maria Helena Alves. São o povo de Deus. Firme com a palavra.
Mariduda, Ângela, Maria Ângela, Eduardo e a Duda. Deus abençoe vocês. Firme e forte. Verão mandou um grande abraço para o Senhor, pastor Devaldo, e toda a amada igreja. Deus nosso Pai Celestial, abençoe sempre com muita bênção a vocês. Obrigado, Melande. Isso é recíproco. Deus abençoe você e sua família. Firme e forte. Aline do Júnior. Sai, Aline. Deus abençoe. Maria Helena e seu esposo Simeão Marques. Maria? Maria Helena e o esposo Simeão Marques. A Maria Helena e o Simeão. Deus abençoe vocês, viu? Cada vez mais. Gente, boa noite para vocês todos. Até quinta-feira, se o Senhor permitir. Ok? Boa noite.